não, vambora para o vídeo. E tal, e acho que essas últimas imagens as imagens lá do Paraguai mostraram bastante coisa para mim. Uma coisa é as imagens de bastidores, né? Uma coisa é essa maior ascendência aos poucos que o Rafael vem tendo por exclusão. Saem todos os experientes, ele vem sendo o capitão, né, do time. Sim. Então, o que ele vem falando? Ele falando dessa coisa que ainda faltam X jogos até a parada, falando que os jovens estão ajudando demais. O Alisson também falou. E aí eles falam, porque os caras, a gente precisa deles. Os experientes, eles vão voltar. A gente precisa deles. Só que a gente precisa manter o time em cima até eles voltarem. Tá? Então, eu tenho, acho que, uma compreensão geral bem importante. Né? E o São Paulo, meu cara, jogadores fundamentais estão fora e alguns com problemas muito sérios, né? Pô, o Calera era capitão do time, teve a ruptura do cruzado. Isso abala qualquer time. O Luiz Gustavo era o líder do time, teve embolia pulmonar, né? Então, né? Não é assim. A Gabi Em dois tempos de formas distintas. O São Paulo tomou o gol muito cedo, então o São Paulo teve que sair para o jogo e fez um primeiro tempo melhor. Eu acho que essa sensação ficou para todo mundo. E no segundo tempo, como a gente empatou o jogo e o São Paulo já tinha jogadores cansados, um gramado pesado, o São Paulo voltou àquele modo Zubeldia de vamos nos trancar e vamos segurar para o contra-ataque. E aí a gente voltou a ter aquela sensação do tipo, puta, a gente não tá jogando. Mas esse é o futebol do Zubeldia, a gente vem falando isso. O futebol do Zubeldia é o futebol argentino. É o futebol que a gente está vendo na Libertadores. É o futebol que segurou o Flamengo. É o futebol que ganhou do Corinthians dentro de Itaquerão, com times mais fracos. O time de São Paulo é um time. O São Paulo é muito grande, mas o São Paulo está passando por um momento difícil em que o São Paulo joga sim, com suas limitações, e o Zubeldia impõe esse estilo argentino que incomoda, não é bonito de ver, mas é um estilo resultadista de a gente conseguir passar por essa fase. Nós passamos por uma fase sem Lucas e sem Oscar. Vou repetir. Nós passamos por uma fase sem Lucas, sem Oscar, com uma fase de Luciano e com lesão de Caleri, com lesão de Luiz Gustavo e lesão de Pablo Maia. Nós estamos a 9 jogos invictos. Então, assim, gostando ou não gostando do Zubeldia, ou gostando ou não gostando do estilo de jogo dele, tá evidente que ele conseguiu passar bem por esse período. Porque eu imagino que a gente... Por que eu tô falando conseguir passar bem? Porque eu imagino que a gente vai conseguir fazer um bom jogo contra o Náutico. E imagino que a gente, na semana que vem, dentro de casa contra o Fortaleza, que também tem viagens, também está jogando agora e também tem Copa do Brasil, também tem desgaste, o elenco do Fortaleza também está desgastado, que a gente consiga fazer um grande jogo contra eles no Morumbi na semana que vem. Ponto. Conseguimos fazer um jogo contra o Fortaleza, a gente vai passar esses 2 jogos. Aí a gente tem Alianza Lima fora de casa. E aí sim, é um pega para capar. Porque tudo que a gente construiu com essa vitória contra o Libertad pode cair por terra se a gente não for bem no beliscar pelo menos um empate fora de casa contra a Alianza. Se a gente empatar com a Alianza, a gente já praticamente exclui eles da briga com a gente. A gente já fica mais tranquilo, a gente não deixa o grupo ficar complicado. Então, assim, é a minha análise para o cenário. Acho que por essas provas de fogo a gente saiu arranhado, como você falou, deixamos pontos cruciais pelo caminho. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Acho que a gente fez uma campanha mediana, e os pontos dizem isso, uma campanha mediana, e o Campeonato Brasileiro é assim. Acho que a gente desgarra de, tipo, estamos disputando coisas maiores, a gente vai voltar a brigar por G6, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro, que é o que me parece que é o cenário da gente, e a gente vai focar nas Copas, que é a nossa realidade nos últimos, sei lá o quê, desde 2020 que a gente está no mesmo cenário, quando a gente ainda brigou para o Campeonato Brasileiro, depois a gente não conseguiu acompanhar. Lembrando que nessa época a gente estava falando de um cenário em que o futebol não era a mesma coisa de hoje, não tinha SAF, era pandemia, tinha toda uma outra realidade. Esse é o meu cenário da análise do jogo. Eu não consigo achar que o resultado foi ruim, não estou puto, pelo contrário, eu acho que o empate está de bom tamanho. O problema é aquilo que a gente vem falando. O problema não é hoje. O problema foi. O verbo certo não é o verbo presente, é o verbo passado. O jogo contra o Sport, se a gente tivesse hoje mais 2 pontos no jogo contra o Sport, a gente tinha 10 pontos. Tava lindo, a gente já tava no G4, a gente tava falando de outro cenário. Esse é o jogo que vai doer para mim até o fim do Campeonato Brasileiro. Já falam que o Zubeldia não confia na base. Pelo jeito, a diretoria também não. 40 milhões de multa, caneca novos menudos do Morumbi. Então, a gente explicou essa história, né? A multa nacional normalmente é pelo valor do salário. Eu acho que isso, aparentemente, me parece uma coisa meio simples de corrigir. Dobra o salário do moleque, que é baixo, e pronto, a multa dobra. De 40 milhões vira 80 milhões. Né, Robson? Simples não é, né? Porque
nessas circunstâncias, o empresário, não, porque dobro, eu quero o triplo, eu quero o quádruplo, né? Porque ele fica nessa... É assim, Mas exatamente. tem que ser corrigida, porque o jogador, eu acho que ele já deu uma resposta clara, né? E pela progressão de atuações dele, tá muito claro que ele vai dar bons frutos. Então, mas essa situação que a gente está falando, ela não é muito diferente de outros clubes também. Existem outros clubes que têm jogador da base, de repente o cara começa a jogar pra caramba, e essa correção acaba sendo feita. Ou você acha que o Wesley sempre ganhou 10 mil? Claro. Sempre ganhou 200 mil no Flamengo? Não. Teve um Claro. momento que o contrato do cara foi corrigido. Não estou Sim, certo? sem dúvida. É certo. Agora, só o que acontece, qualquer movimento na folha salarial do São Paulo nessa temporada, ela precisa ser tipo aprovado pela ONU, entendeu? Né? Isso é Tipo, verdade. você sobe um ali, vai outro aqui e tal, né? Sobre a renovação do Ferreirão. Ou seja, na transmissão da Amazon, no Premiere, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares, as mesmas pessoas que falaram que eu estava fazendo fake, depois estavam replicando a mesma matéria, falando assim, o blog do São Paulo diz que o São Paulo está em processo de renovação do Ferreirão. E por que surgiu isso? Eu acho que você também deve ter acompanhado, o Nicola, e a gente tem que dar o crédito para ele falou bem, essa informação é verdadeira, é verídica. O Cruzeiro, sim, é um dos clubes interessados em tentar tirar o Ferreira do São Paulo, porque eles descobriram que a multa do Ferreira é de 46 milhões de reais para o mercado interno. E salário baixo. Então, o salário dele, muita gente falou assim, mas como que o São Paulo renovou com ele com esse salário? Gente, o São Paulo renovou com ele ano passado, quando ele ainda não tinha ganhado Copa do Brasil, Copa São Paulo, ele não era nada ainda. O Ferreirão era só mais um jogador daquele bolo de pessoas que falavam assim, fecha a Cotia. A gente estava naquele período de fecha a Cotia quando o São Paulo renovou com ele. Beleza, renovaram, ele tem contrato com o São Paulo, a multa para o exterior é daquela multa de 400 milhões de reais, aquela coisa toda, mas multa interna são 2.000 vezes o salário, acho que é um negócio desse, do Ferreira, que dá 46 milhões de reais. E aí o São Paulo, quando eu perguntei sobre esse assunto, depois da matéria do Nicola, que o pessoal no grupo me pediu, eu voltei com a informação, depois de ficar um tempão para poder apurar direitinho essa informação, trouxe isso e foi confirmada por 100% dos veículos depois, de que sim, o São Paulo está em processo de renovação do Ferreirão, porque o Ferreirão merece, obviamente, porque ele agora está jogando, está sendo titular, e por conta também da multa. Quem estava preocupado com isso, eu falei assim, mas tem risco? Me disseram, tanto a família do Ferreira, quanto Ferreiraço, como os pais, como o próprio menino, como a gente, eles têm uma boa relação com o São Paulo, e o São Paulo acredita que no período de um mês, até o meio do ano no máximo, o São Paulo vai ter essa situação do Ferreirão resolvida, o que é uma coisa super importante para nós, porque o jogador dentro de campo representa, e também, caso o São Paulo vá negociar ele no futuro, e eu acho que vai, inclusive soube de times alemães já super interessados no Ferreira, já de olho nisso, mas o empresário e a família estão com o pé no chão, estão tranquilos com o momento dele, ou seja, eles não estão naquela sangria de tipo, temos que sair, queremos vender. Acho que é uma situação oposta do William Gomes, né, que o William Gomes ele quis ir embora porque ele estava sem oportunidade também. O Ferreira não, ele tá jogando, ele tá colhido, ele tá feliz, né? O moleque, há 3 meses atrás, estava jogando a final da Copa São Paulo, agora tá jogando Libertadores metendo gol. Então, assim, eu acho que é tudo aquilo que ele sonhou, ele, Matheus Alves, o próprio Rian, que teve menos chances, mas a oportunidade do Rian, a gente sabia que ia surgir, e quando surgisse, é o que você falou, a gente dá aquele arrepio que a gente fala assim, puta, tá vendo? É bem aquela sensação do tipo, porra, não falei? É bem essa situação, né? Então, essa é a situação do Ferreirão, fazendo aí uma conexão. Então, para você que ficou comemorando e ficou se deliciando, falando assim, tá vendo, você não tem informação, não sei o quê, depois a informação do blog do São Paulo repercutiu, até quem estava me xingando estava repercutindo a mesma informação, falando, o blog do São Paulo falou a mesma coisa. Então, assim, você sabe que a gente dá a informação certa, o Luan questionou a informação do negócio dele, para mim pouco importa se está certo ou não, principalmente porque durante 2 semanas, a gente deu as informações positivas do Luan. E para mim, a questão do Luan não ter de viajar não é uma coisa negativa, eu só fiz um lamento, que é no final das contas essa história, só para a gente fechar o assunto. Mais uma informação confirmada nessa noite. O Belmonte, na entrevista que você também me falou, depois eu fui ver o vídeo, confirmou a informação do blog de que o São Paulo sim vai contratar um centroavante. Então também mais uma informação do blog confirmada aí pela diretoria do São Paulo, depois de uma informação que a gente deu antes de todo mundo também, quando o pessoal nem estava falando, o Caleri machucou, na mesma noite o pessoal falou assim, Zanqueta, apura aí pra gente se, foi até no grupo, se o São Paulo vai contratar. Eu falei, calma, deixa eu constatar a lesão primeiro. Quando bateu que o Caleri machucou mesmo, que tinha tido a lesão, eu entrei em contato com as pessoas que eu conheço e eles me confirmaram, falaram assim, calma, Zanqueta, a gente já tomou uma decisão na reunião que a gente vai contratar um substituto
Ainda falei, mas e o Rian e o André Silva? Aí é aquele papo todo que a gente falou até no vídeo de ontem. Eles entendem que pelo jeito do Zubeldia jogar, pela demanda, e aí fica aquela questão. Você já imaginou se o Rian ou o André Silva se machucam? A gente vai ficar com um atacante para jogar 3 competições? Então é essa a preocupação. O São Paulo está vendo o que encaixa no orçamento. A gente já falou de alguns nomes, possibilidade de empréstimos, jogadores que estão sem contrato, que estão sendo oferecidos, produtividade de alguns atletas. Tem muito nome sendo oferecido e, como eu tinha informado ao longo da semana, um jogador, inclusive, conversou com 2 ou 3 atletas do grupo do São Paulo e se animou com a possibilidade de vir para o São Paulo na janela do meio do ano. Se tivesse que vender um Alves, Ferreirão ou Rian, com muita dó no coração, tem que escolher um deles? Nossa senhora. Eu acho que o Alves. Nossa senhora, é uma mas tem que escolher um. Pergunta do Cléber, tem que escolher um. O Alves. Acho que sim. Nossa, mas acho que ainda teria que dar um pouquinho. Pena isso. Sim. Fica mais. Mas, cara, eu não sei não se algum desses casos não vão embora no meio do ano, sinceramente. Eu acho que o Ferreirão, se continuar jogando assim, acaba de ir embora. Uhum.